Excelentíssimo e reverendíssimo senhor Dom Zico, que representa aqui a CNBB, demais autoridades, pessoas que me precederam na fala, que me edificaram muito, prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O nascituro é pessoa. Esta frase, pronunciada diante de um abortista, equivale à cruz diante de um possesso. Se você quiser exorcizar a causa abortista, diga e prove que o nascituro é pessoa. Não adianta tanto você provar que a vida de um indivíduo humano começa com a concepção, porque até o bioeticista Peter Singer, aqui já citado, que defende não só o aborto, mas também o infanticídio, entrevistado, ele disse: eu não tenho dúvida que a vida humana individual começa com a concepção. Mas, disse ele, a tarefa da bioética é diferenciar quando a vida começa e quando se deve ter o direito de a própria vida. Então, existem indivíduos vivos, mas que não têm direito de viver. Essa é a posição de Peter Singer. Também o ministro Aires Brito, quando estava relatando a ADI 3510, aquela ação contra a lei de biossegurança, que no seu artigo 5º permite a destruição de embriões humanos, ele foi contemplado com uma série de palestras, de audiências públicas, demonstrando por A mais B igual a C que depois da fusão dos gametas, do encontro do óvulo com o espermatozoide, surgia um novo ser que não era nem patrimônio do pai nem da mãe, mas era independente, com um código genético distinto. Depois de ouvir tudo isso, o que foi que ele disse? Eu concordo. O início da vida de um ser humano só pode coincidir com a fecundação de um óvulo feminino por um espermatozoide masculino. Porém, disse ele, o início da vida de um ser humano não coincide com o início da vida de uma pessoa humana. Mas por que ele disse isso? Porque, palavras dele, assim dispõe o ordenamento jurídico brasileiro. Já que o direito positivo brasileiro, segundo ele, diz que o nascituro não é pessoa e que o início da personalidade começa com o nascimento com vida, então, por mais que eu prove que o nascituro é humano e é vivo, eu, ministro Aires Brito, digo, ele não é pessoa. Ele não é sujeito de direitos. Portanto, até aí, nada de novo. Se ele não é pessoa, o embrião congelado também não é. E, por isso, o artigo 5º da Lei de Biossegurança, que permite a destruição de tais embriões para fins de pesquisa e terapia, é perfeitamente constitucional. Esse foi o fundamento do voto dele, amparado pela maioria dos seus companheiros da Suprema Corte no ano de 2008. Portanto, defender que a vida humana começa no instante da concepção é um argumento frágil para enfrentar o abortismo. Também dizer que a Constituição protege o nascituro, você encontra isso até nos livros de Alexandre de Moraes. Eu já estudei Direito, e em 2003, o livro dele, Direito Constitucional, trazia esta afirmação, comentando o artigo 5º da Constituição Federal. A Constituição Federal protege a vida intrauterina. Quer dizer, então, que o aborto é proibido? Não, porque a proteção que ela dá à vida não é a proteção
subjetiva de um sujeito de direitos, de uma pessoa. É a proteção objetiva de um objeto de direitos, de um bem, de uma quase pessoa, de uma expectativa de pessoa que ainda não tem direitos, mas terá se um dia nascer vivo e respirar. Então, dizer que a Constituição protege o nascituro ainda é muito pouco. Nem sequer o ministro Luiz Roberto Barroso, grande apologista do direito ao aborto, desde o tempo em que ainda era advogado e atuou na ADPF 54 em favor do aborto de anencéfalos, dizer que a Constituição protege o nascituro, que ele nunca chama de nascituro, chama de feto, isso aí é óbvio, mas, diz ele, o grau de proteção varia. Segundo ele, que é um discípulo fiel daquele autor norte-americano Donald Dworkin, autor do livro que é a Bíblia do abortismo, Aborto, Eutanásia e Liberdades Individuais, publicado pela editora Martins Fontes no ano 2003, livro esse que é citado em todas as peças pro aborto, como a DPF 54, como a ADI 3510, todo mundo que fala do aborto tem que citar esse autor e citar essa obra. Ele diz que o grau de proteção constitucional ao feto é ampliado na medida em que a gestação avança e que o feto adquire viabilidade extrauterina. Interessante que eu acho que eu raciocino ao contrário. Vocês raciocinam comigo? A proteção do direito não é ao mais forte, é ao mais fraco. Confere? O mais forte não precisa de proteção. Se houvesse algum grau de proteção, ela devia começar pelo óvulo recém-fecundado. Né? Deveria ser assim. Mas na lógica torta de Ronald Dworkin, seguida por Luiz Roberto Barroso e seus companheiros, a criança recém-concebida, ela merece uma proteção tão pequena, mas tão pequena, mas tão pequena, que até os 3 meses de gestação proibir o aborto seria ferir o direito constitucional que a mulher, ele nunca fala mãe, né, que a mulher tem a sua igualdade com o homem, porque o homem não engravida, a sua liberdade, a sua autonomia, a sua saúde, a proibição de tortura, porque se ela não abortar, ela vai sofrer uma tortura. Dignidade humana, porque proibir o aborto é indigno de uma mulher, porque a mulher não pode ser considerada, como diz Luiz Roberto Barroso, um útero a serviço da sociedade. Ela tem que ser respeitada nas suas decisões íntimas, sem que o Estado possa impor a ela o dever de não matar o seu filho. Não matar o seu filho sou eu que falei, não foi ele, evidentemente, né? Ele usou uma expressão mais eufemística. Mas vejamos aqui se nós conseguíssemos demonstrar pelo direito positivo, o único que eles entendem, porque eles não entendem nada e nem querem entender do direito natural, que o nascituro é pessoa. Ora, se o nascituro é pessoa, o abortismo destrói-se por si mesmo e sem deixar vestígios. E para demonstrar isso, eu cito aqui o próprio Ronald Dworkin no seu livro Aborto, Eutanásia e Liberdades Individuais, domínio da vida, né? Em termos morais e jurídicos, disse ele, como um médico, é inadmissível que um terceiro, como um médico, mate uma pessoa inocente, mesmo para salvar a vida de outra. Se o nascituro fosse pessoa, diz Ronald Dworkin, seria inadmissível o aborto como meio para salvar a vida da gestante. Você não pode matar a mãe para salvar o filho, porque ela é uma pessoa. Por que matar o filho para salvar a mãe? Também seria absurdo.
Do ponto de vista que o feto é uma pessoa, continuo citando Donald Dworkin, uma exceção para o estupro é ainda mais difícil de justificar do que uma exceção para proteger a vida da mãe. Por que se deve privar um feto de seu direito a viver e obrigá-lo a pagar com a própria vida por um erro cometido por outra pessoa? Página 132 do mesmo livro. Ou seja, ele é coerente consigo mesmo. Ele quer demonstrar que no direito estadunidense, o nascituro, nas palavras dele, feto, não é uma pessoa constitucional. Porque se fosse, as consequências seriam trágicas para a posição abortista. Já que não é uma pessoa perante a Constituição, assim decidiu a decisão Roe versus Wade de 1973, que foi baseada numa fraude, uma mulher falsamente dita estuprada pediu o aborto e a Suprema Corte concedeu o aborto para ela, contrariando a lei do Texas, por 7 votos contra 2. E o fundamento foi declarar que o nascituro não é pessoa. Então, isso tudo que aconteceu nos Estados Unidos, sobre a negação da personalidade do nascituro, serviu de fundamento para impor aos 50 membros da Federação Norte-Americana um direito constitucional ao aborto. Diga-se de passagem que, no ano passado, a decisão Dobbs revogou Roe versus Wade. Hoje não existe mais nos Estados Unidos direito constitucional ao aborto. Cada estado legisla como quiser sobre essa matéria. Mas enquanto os Estados Unidos estão avançando nos direitos humanos, nós corremos o risco de retroceder. Isso é horrível. Bem, como se demonstra que o nascituro é pessoa? A redação do Código Civil é controvertida. Quem lê o artigo 2º percebe o seguinte, abre aspas, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida. Logo, o nascituro ainda não é pessoa. Será pessoa, isto é, sujeito de direitos, se nascer com vida. Continua o mesmo artigo, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Logo, o nascituro tem direitos, e os tem desde a concepção, logo ele é uma pessoa. A redação é contraditória. A segunda parte afirma o que a primeira parte nega. Diante dessa contradição, vários autores civilistas já se posicionaram sobre a tese de que o nascituro é pessoa. Cite-se, por exemplo, Franco Montoro, Otávio Ferreira Cardoso e a maior de todas, que foi Silmara Juni de Abreu Quinelato e Almeida. Mas também é verdade que o Supremo, que, conforme se diz, tem o direito de errar por último, em 1983 decidiu, em um acórdão, que o nascituro não tem direitos, ele tem expectativa, que se tornará direito se ele nascer vivo. Esse acórdão, porém, é antigo, é do Código Civil de 1916 e é da Constituição Federal de 1967, com a emenda de 69. Estaria na hora de corrigir esse erro. Por quê? Nós agora temos um código novo, uma Constituição nova e temos algo novo, a Convenção Americana dos Direitos Humanos, vulgarmente conhecida como Pacto de São José da Costa Rica, que foi aprovada pelo Congresso Nacional em 1992, sem nenhum tipo de reserva, e o governo federal decretou a sua integral observância. O que diz esta convenção? Artigo 1º, número 2. Para os efeitos desta convenção, pessoa é todo ser humano. Artigo 3º. Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Artigo 4º, número 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida,
esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Pronto. A maneira errada de usar o Pacto de São José da Costa Rica é concentrar-se exclusivamente no artigo 4º. Lê-se com alegria que a Convenção defende o direito à vida desde o momento da concepção. Mas depois, ao se deparar com a expressão em geral, eis o perigo, interpreta-se que a lei pode abrir exceções ao direito à vida, sem violar o pacto. Infelizmente, esse tem sido o modo com que, na maioria das vezes, os juristas pró-vida têm entendido e usado a Convenção. Modo errado. O poder de fogo da Convenção está, sobretudo, nos artigos 1º e 3º, os quais costumam ser sumariamente ignorados. O que diz o artigo 3º? Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Mas o que a Convenção chama de pessoa? A resposta está no artigo 1º. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. Aplique o 1º no 2º, como é que fica? Toda pessoa, ou seja, todo ser humano, tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Todo ser humano. Note-se que o direito de ser reconhecido por lei como pessoa é assegurado a todo ser humano. Não há, nesses 2 artigos, a expressão em geral ou qualquer outra que possa ser interpretada como excepcionalidade. Prestem atenção, porque eu vou dizer é fundamental. O direito do nascituro ao reconhecimento de sua personalidade é um direito absoluto. Ora, até mesmo os que não aceitam que o nascituro seja pessoa, entre eles o ministro Carlos Aires Brito, Luiz Roberto Barroso, admitem que ele é um ser humano. Portanto, a Convenção assegura, sem sombra de dúvida, que também o nascituro, que é um ser humano, tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica. Ora, se o nascituro é pessoa, assim diz o pacto, não há lugar no ordenamento jurídico brasileiro para o aborto. Diante do exposto acima, uma tarefa árdua para os abortistas é conciliar o fato de que o nascituro é pessoa com a afirmação de que, segundo eles, a proteção de sua vida admitiria exceções diante da lei. Não há conciliação possível. Como alguém reconhecido como pessoa, ou seja, sujeito de direitos, pode não ter direito à vida? Sem direito à vida, que é o fundamental, ele não tem nenhum outro direito. Ora, mas seria uma pessoa sem direitos? Pessoa sem direitos é um monstro lógico, isso não existe. Logo, o artigo 4º da Convenção, a expressão em geral só pode ser interpretada não como uma excepcionalização, mas como uma generalização, equivalente a sempre. Conclusão. De acordo com o Pacto de São José da Costa Rica, todo ser humano, desde o momento da concepção, tem o direito de ser reconhecido como pessoa e o direito à vida. Durante muito tempo, os tratados sobre direitos humanos eram considerados pelo STF com um nível hierárquico de uma lei ordinária. O tratado falava uma coisa, vinha uma lei posterior que falava o contrário, essa lei posterior prevalecia sobre o tratado. Esse entendimento, caráter específico desses diplomas internacionais sobre direitos humanos, lhes reserva lugar específico no ordenamento jurídico, estando abaixo da Constituição, mas acima da legislação interna. No topo, a Constituição, na base, as leis ordinárias. No meio, os tratados sobre direitos humanos, entre eles o Pacto de São José da Costa Rica.
status supralegal acima do Código Civil e acima do Código Penal. Gozando de um status supralegal, a Convenção, assim disse o Supremo, tornou inaplicável o artigo 652 do Código Civil, que previa a prisão para o depositário infiel. E também tornou inaplicável, não foi o que o Supremo diz, mas o que eu digo e que todo juiz deve dizer, tornou inaplicável a primeira parte do artigo 2º do Código Civil, que nega a personalidade do nascituro. A tarefa de corrigir uma lei que se tornou inconciliável com o Tratado Internacional aprovado pelo Brasil pertence antes ao Poder Legislativo do que ao Poder Judiciário. Nieto, que em seu projeto 4150 de 2019 muda a redação do artigo 2º do Código Civil, que passa a ser simplesmente: a personalidade civil do ser humano começa desde a sua concepção e ponto final. Parabéns para a deputada Cris. Louvo a mesma deputada por já ter feito um projeto para revogar o artigo 128 do Código Penal, acabando com qualquer cheiro, sabor de permissão ao aborto. Peço aos ilustres congressistas o empenho de aprovar tais projetos que, embora pareçam tão singelos, dão uma clareza, colaboram para a clareza dos direitos humanos em nossa pátria. O que eu lamento é que ainda esteja tão pouco utilizado o Pacto São José da Costa Rica e a tese de que o nascituro é pessoa e de que, em força disso, não há, acreditem no que eu estou dizendo, não há aborto legal no Brasil. É uma grande alegria o que eu digo, mas não há. Essa mensagem tem que ser anunciada, como os apóstolos anunciaram a ressurreição de Cristo. O Senhor está vivo. O aborto legal não existe. Não é de lege referenda, não está no nível das intenções, já é presente. Mas você tem que manifestar ao julgador. É um argumento forte. Se eu fosse o juiz, não saberia como resistir a esse argumento. Bem, queira Deus que a providencial convenção seja mais vezes usada pelos juízes e tribunais na fundamentação de suas sentenças e acórdãos relativos ao nascituro. Queira Deus que na DPF 44 não falte aos amici curiae, entre eles a CNBB, o precioso argumento da personalidade do nascituro que destrói todo edifício abortista. Queira Deus que os legisladores, cientes dos magníficos efeitos da referida convenção, tratem de corrigir o Código Civil e o Código Penal nasquelas cláusulas que ainda contenham uma aparência de permissão ao aborto. Obrigado pela paciência e que Deus os abençoe. Salve Maria.